Dando sequência, então, à reação do complexo piruvato desidrogenase, que já produziu acetil-CoA, agora nós vamos entender como esse acetil-CoA reage com o oxalacetato para formar o citrato e, a partir disso, girar o ciclo de Krebs, iniciar o giro do ciclo de Krebs. Então, aqui está apresentado o ciclo de Krebs com as suas respectivas enzimas, todas as reações com as enzimas. Como já falado, o oxalacetato vai sofrer uma reação de condensação com o acetilcoenzima A, né? Libera coenzima A, sai coenzima A dessa reação e resulta na produção de uma molécula de citrato. Oxalacetato tem 4 carbonos, acetilcoenzima A tem 2 carbonos, então, como é uma reação de condensação, de soma, a molécula de citrato terá 6 carbonos. Na sequência, o ácido cítrico, citrato, sofre uma mudança na deposição, fazendo basicamente uma saída e uma entrada de água. A enzima é a mesma, aqui só está mostrando em 2 etapas, né? Mas é uma reação de rearranjo e o citrato é transformado em isocitrato. Esse isocitrato, ainda com os 6 carbonos, sofre a primeira reação de descarboxilação e forma o alfa-cetoglutarato, pela isocitrato desidrogenase. Nessa reação é produzido um par de elétrons que vai ser absorvido pelo NAD, que vai ser transformado em NADH. Na sequência, o alfa-cetoglutarato, também por um complexo chamado alfa-cetoglutarato desidrogenase, mas não é tão complexo quanto o piruvato desidrogenase. Mas esse complexo, então, vai mais uma vez descarboxilar o alfa-cetoglutarato para formar o succinilcoenzima A. Nessa reação que tem a entrada de uma coenzima A, forma succinil-CoA. Na próxima etapa, pela succinil-CoA sintetase, ocorre a formação de uma molécula de GTP, mas que termodinamicamente equivale a um ATP. O ΔG da hidrólise de um GTP é idêntico, é o mesmo do ΔG da hidrólise de um ATP. Portanto, termodinamicamente, nós consideramos as duas moléculas iguais. Nesta reação é liberado o coenzima A que foi absorvido nessa primeira, aqui já é liberado a coenzima A. Tá? E forma-se então o succinato. É um outro intermediário do ciclo de Krebs. Esse succinato com 4 carbonos, repare que aqui você tinha 6, perdeu 2 carbonos, já ficou com 4. Né? O succinato, pela ação da succinato desidrogenase, é transformado em fumarato. Repare que nessa etapa foi produzido um par de elétrons que foi para o NAD. Nessa etapa foi produzido um outro par de elétrons que também foi para o NAD, que virou NADH. Nessa outra que a gente ainda não falou, também será NADH, mas a succinato desidrogenase é a única enzima do ciclo de Krebs que não utiliza NAD, mas sim FAD como coenzima e que vai ser transformado em FADH2. Por isso é produzido um FADH2 para cada giro do ciclo de Krebs, enquanto são produzidos 3 NADHs e um GTP, que equivale a um ATP. Na sequência, o fumarato vai a malato, pela fumarase, e finalmente a malato desidrogenase transforma esse malato em oxalacetato. Desidrogena ele e transforma ele em oxalacetato, retornando ao início. Né? Essas vias metabólicas cíclicas, elas têm a vantagem de poderem trabalhar, funcionar, operar dentro da célula com concentrações baixas, porque a lógica é que esse oxalacetato vai ser regenerado, então ele vai ser utilizado, vai dar toda a volta e vai ser reutilizado, vai ser regenerado. Então a célula não precisa ter
toneladas de oxalacetato disponível, porque a lógica é dele retornar para o nível original, né? Nessa última etapa aqui também é produzido um NADH, recebendo mais um par de elétrons. Então vejam que são vários pares de elétrons que são liberados na forma de NADH ou de FADH2 durante essa via metabólica. Okay? Aqui nós temos a descrição das reações em si, a condensação de acetil-CoA para oxalacetato formando citrato, um ΔG bastante negativo, e impulsiona um ΔG posterior positivo, né, naquela discussão que a gente já fez, termodinâmica. O citrato indo a isocitrato. A conitase, esta enzima que catalisa essa reação, tem um centro ferro-enxofre. Nós vamos depois ver outros tipos de centro ferro-enxofre, porque eles são muito importantes e abundantes nos transportadores de elétrons da cadeia respiratória. Este que está apresentado aqui é um centro ferro-enxofre que tem enxofres orgânicos, esses enxofres ligados a uma cisteína, ligados a um aminoácido, então são enxofres orgânicos, mas nós também temos enxofres inorgânicos, né? E esses enxofres orgânicos das cisteínas com os enxofres inorgânicos se ligam de forma coordenada com o ferro. E esses centros ferro-enxofre são importantes como coenzimas, eles têm um papel de coenzima, né, na atividade das enzimas. Ou dos transportadores de elétrons, no caso da cadeia respiratória, mais adiante, que a gente vai estudar ainda. Então, depois a isocitrato de deshidrogenase, né, o complexo alfa-cetoglutarato de deshidrogenase, que a gente já descreveu lá na visão geral do ciclo, a succinil-CoA sintetase, né, devolve a coenzima A succinato desidrogenase, que é a única que utiliza FAD como coenzima, parece o FADH2 sendo produzido. O malonato é uma molécula que engana a succinato desidrogenase, justamente porque ele é muito parecido com o succinato, que é o substrato da enzima. Então, o malonato é um inibidor de ciclo de Krebs, porque ele inibe a succinato desidrogenase. Engana ela e se liga nela, mas nada acontece, porque ela não é a mesma molécula. Só é muito parecida. Depois, então, o fumarato vai a malato, pela ação da fumarase. E, finalmente, a malato desidrogenase resgata a última energia ainda disponível e transfere essa energia, na forma de elétrons, para o NAD, que é transformado em NADH mais H+. E o oxalacetato é finalmente regenerado. Aqui nós temos um resumo do ciclo, né, de novo, mostrando então que são produzidos 3 NADHs durante o ciclo, para cada volta do ciclo, um FADH2 e um GTP, né, que equivale a um ATP. Este é o resumo do ciclo de Krebs. Falando da estequiometria dos carbonos, da relação quantitativa dos carbonos, né? Então nós temos os 4 carbonos do oxalacetato, mais os 2 carbonos do acetil-CoA, que formam os 6 carbonos do citrato. Então, 6 carbonos do citrato, né? 2 carbonos do acetil-CoA. Esses carbonos do acetil-CoA vão sair na forma de 2 gás carbônicos durante o ciclo. Então, existe um equilíbrio. Mas repare, observe que isso foi feito com
marcação radioativa, usando carbonos, na época, carbono 14, esses carbonos que estão no acetil-CoA, estão marcados aqui em rosa, né, não, eles permanecem na estrutura da molécula. O carbono que sai não é o mesmo carbono do acetil-CoA. Os carbonos do acetil-CoA continuam no ciclo. E aí você também pode observar que essa marcação desaparece de succinato para fumarato. Então no fumarato já não existe mais marcação. A resposta para isso é porque a molécula de fumarato ela é perfeitamente simétrica e ela não permite mais você distinguir se esses dois carbonos aqui são esses dois ou se são esses dois aqui. Então, como ela é perfeitamente simétrica, não dá para saber se são esses dois ou esses dois que são os marcados. Por isso que não se marca mais, mas isso não significa que eles desapareceram. São exatamente os mesmos carbonos. Né? Só não dá para saber mais quem é quem. Obviamente que num próximo ciclo, esses dois CO2 aqui do carbono, que continuam aqui na estrutura, vão permanecer na estrutura do oxalacetato e em algum momento eles vão virar CO2 igualmente. Né? Da mesma forma, nós podemos então prospectar que os carbonos que nós expiramos podem ser reaproveitados por outros seres, como por exemplo os fotossintéticos que vão absorver esses carbonos. Então, eventualmente, você está comendo uma batata que armazenou um carbono que já passou vindo de uma outra pessoa ou de um outro ser vivo qualquer. Esse é o fluxo do carbono, é assim que funciona na natureza, é normal, é assim mesmo. Então, eventualmente, nós somos formados por carbonos, eventualmente não, nós somos formados por carbonos de origens completamente aleatórias e desconhecidas. Né? O que importa é que são carbonos. O ciclo de Krebs nem sempre foi um ciclo. Nos organismos procariotos, nós temos já o que se parece como a premissa do ciclo de Krebs, que é duas vias paralelas, né, que convergem para elementos comuns ao ciclo de Krebs, mas diferentes. Antigamente era diferente. São duas moléculas, o alfa-cetoglutarato e o succinil-CoA, porque essas moléculas são muito utilizadas para a produção de outros compostos, como aminoácidos, ácidos nucleicos, os nucleotídeos, os ácidos nucleicos, grupamentos prostéticos como M. Então, esses intermediários, outros, malato, fumarato, succinatos, também oxalacetato, são utilizados para a síntese principalmente de aminoácidos. Então, existe um uso do ciclo de Krebs que não necessariamente precisa ser cíclico, como está mostrado aqui, mas que tem o objetivo primário de produzir estes intermediários para a produção de outras moléculas. Então, com isso, nós encerramos o nosso vídeo sobre o ciclo de Krebs propriamente dito, ficando essa reflexão dos primórdios desse ciclo, quando ele ainda não era cíclico. Obrigado.